Então, irmãos, nesse texto você prova que Jacó significa enganador, sim, e você aprende que quem é o enganador é Esaú e não Jacó. Por isso a palavra de Deus é para ser meditada. Então, no verso 36, quando a Escritura diz, não é com razão, quando Esaú acusa Jacó e diz, não é com razão que o nome dele é Jacó? E aí no hebraico está Jacob, pois já 2 vezes me enganou. E o trocadilho da palavra é Akeb. Então é Jacob, Jacob e Akeb. Entendeu? Isso prova que a palavra Jacob é um trocadilho com a palavra Akeb. Aqui está Acabe, né? É porque tem, olha só o que tem no hebraico. Jacob, Akeb, Acab e Acol. Tudo parecido, né? Significa, então, enganador, calcanhar, prevaleceu. Isso é só no hebraico. Aí tem Jeremias, Jeremias 17, verso 9. Aqui vai ficar claro também. 2 textos que provam que Jacó significa enganador. Um texto bem conhecido. Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração. A palavra aqui, enganoso, é Jacob. Então, Acab, enganador. Me enganou, né? Tá lá, Acab. Enganoso, Jacob. O nome de Jacó, Jacob. Entendeu o trocadilho? Então fica fácil lembrar, quando você escuta no hebraico a palavra enganoso, me enganou, fica fácil você lembrar do nome Jacó. Não é? Agora vamos ver a palavra calcanhar. A palavra calcanhar tem em Gênesis 3,15, Gênesis 25, 26 e Gênesis 49, 17. Não precisamos ler esses textos e eles estão em sequência porque a primeira vez que aparece a palavra calcanhar está em Gênesis 3,15 e a segunda está em Gênesis 25, 26, que foi o que nós lemos. A terceira está em Gênesis 49, 17 e essa sequência não é à toa. É uma revelação do Espírito do Senhor. Em Gênesis 3,15 diz o seguinte, só ir lá para relembrar, né? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A palavra calcanhar é Akeb. Tá vendo? Akeb, Jacob e Jacob. Então, quando no hebraico você escuta a palavra calcanhar, você precisa estar realmente ligado ao que está sendo falado no contexto. Porque você lembra do nome de Jacó e você lembra do nome enganador. É como se calcanhar e enganador tivesse quase a mesma pronúncia no português. Entendeu? E prevaleceu, Jacol. Aí, né, tem um pouquinho de diferença. Então, Akeb, Jacob e Jacol. Calcanhar, enganador, prevaleceu. E quando no contexto aparecem essas palavras, tem trocadilhos. Agora vamos voltar em Oséias 12. Espero que vocês não tenham perdido o que nós falamos em Oséias 12. No ventre pegou no calcanhar do seu irmão, no calcanhar, Acabe. No vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, Jacol. E está falando de quem? De Jacó, não é? No verso 2 diz, o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacob segundo o seu proceder. No ventre pegou no Acab do seu irmão, e no vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e Jacol. Então aqui nós temos Acab, Jacob e Jacol. Entendeu? Então, de fato, o calcanhar significa... É como se no hebraico, quando você pegasse no calcanhar da pessoa, puxasse pelo calcanhar, você estivesse puxando ela para trás, querendo enganar ela, sabe? Querendo puxar pelo pé, sabe? Como se fosse dar uma rasteira. Isso é o que dá a entender pela palavra hebraica, sabe? A conexão de calcanhar com enganador. Não só por causa da palavra, sabe? Da semelhança, do som fonético, mas também por causa de seu calcanhar. Aí, irmãos, vamos ver o que aconteceu no nascimento de Jacó.
Gênesis 25, verso 19. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel. Verso 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Com certeza ela deveria sentir muita dor, e ela sentia que os filhos brigavam. E consultou ao Senhor. Boa escolha, ela foi buscar a Deus. Como se ela tivesse orado, né? Eu acredito que ela deve ter orado assim: Senhor, eu era estéril. O Senhor ouviu a oração do meu marido. E agora os filhos brigam dentro do ventre. Sabe, tá doendo. O que isso significa? Mais ou menos é isso, né? Porque olha o que o Senhor respondeu. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo. Por isso se chamou Esaú. Saiu-lhe o primeiro ruivo, todo vestido de pelo. Aqui é Tsar. Por isso seu nome se chamou Asaf. Então é a mesma raiz. Verso 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o seu calcanhar, Aquebe. Por isso chamaram o seu nome de Jacob. Aquebe, Jacob. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Então o que aconteceu? Os dois brigavam no ventre e Jacó perdeu a luta. E Jacó queria vencer, queria prevalecer. Ele estava puxando o calcanhar do seu irmão e não soltou. Quando puxaram o primeiro, viu a mão de Jacó agarrado no calcanhar do seu irmão. E aí, por causa desse contexto, todo mundo entendendo que era por causa de uma luta, que eles estavam lutando. Aí eles praticamente pensaram, olha só, querendo puxar o seu irmão, sabe? Querendo enganar ele, puxando pelo calcanhar para que ele não nasça. Perdeu a luta, mas está querendo puxar pelo calcanhar. Seu nome vai ser calcanhar ou enganador. Lembra da semelhança das duas palavras? Esse nome foi dado, eu não posso dizer injustamente, mas foi dado, ele recebeu esse nome por causa do contexto. E o direito de primogenitura passou para aquele que no futuro iria rejeitar a bênção. Deus, prevendo que Esaú, por vontade própria, voluntariamente iria rejeitar as bênçãos espirituais, ele promoveu essa briga no ventre. Você acha que essa briga foi posta por quem? Deus que fez os meninos brigarem. E é uma briga para ver quem vai nascer primeiro, é a briga pela vida. E aí Deus fez com que Esaú nascesse primeiro, mas porque previa no futuro que ele, por vontade própria, iria rejeitar a bênção. Não era Deus que iria fazer ele rejeitar a bênção. Mas porque Deus viu que ele iria rejeitar a bênção, ele montou essa briga para criar a revelação para nós. Então, esse é o contexto. Ele lutou no ventre e perdeu. No futuro, Deus vai mudar isso, porque ele quer trabalhar a respeito do seu povo, ele quer revelar a palavra, ele quer engrandecer a palavra dele. Então, em Gênesis 32, vamos lá, Gênesis 32, do verso 22 ao 31. Gênesis 32, do verso 22 ao 31. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs ao val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar ao ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Só para contextualizar, agora vem o texto principal. Ficando ele só, né? Aqui acabou o texto de cima. E lutava ele com um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a sua junta da coxa de Jacó, né? Deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então esse homem estava perdendo para Jacó, realmente não estava aguentando a luta, e aí ele tocou na coxa e deixou Jacó manco. Vê bem, ele praticamente apelou. Mas isso é Deus.
É o próprio Deus aqui. Verso 26. Disse este, Jacó, o anjo, né? Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Palavra tão poderosa que vai precisar de um outro vídeo para ela, nesse contexto. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Quem falou isso para Jacó? Ele estava lutando com um homem, né? Parecia homem. Esse homem estava perdendo a luta, aí esse homem foi, usou do seu poder e deixou Jacó manco. Se ele tocasse nas duas, Jacó não ia andar mais. Se tocar na cabeça de Jacó, talvez ele perderia a vida. Mas ele deixou Jacó lutar. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Irmãos, é tanta coisa aqui que eu tenho que colocar em ordem o que eu vou falar. Vocês viram que era Deus? Ele praticamente se colocou em uma figura de homem, limitou o seu poder para perder na luta, mas tocou na coxa de Jacó e deixou ele manco. Isso seria o peso da promessa. Por que o anjo fez isso? O anjo não poderia falar, olha, você venceu. Não poderia? Não, mas ele deixou Jacó manco. Durante toda a vida de Jacó, se é que ele continuou manco toda a vida, eu acredito que sim, ele sempre ia se lembrar que toda a bênção que Deus fez para ele iria ter um preço. Imagine você manco a vida toda. Você não pode correr, você fica limitado em muitas tarefas e toda vez você ia se lembrar, esse foi o preço da promessa. Por isso que o anjo fez isso. O anjo poderia abençoar ele sem deixar ele manco de uma perna. Então ele sempre precisou da ajuda de um cajado. E aí, irmãos, a gente compreendeu aqui nesse texto que houve uma luta e foi com o próprio Deus, e o próprio homem falou, você lutou com Deus e prevaleceu. E lutou com os homens. Remete a coisas futuras, que Israel iria lutar com os homens e prevalecer. Como príncipe. Então foi a primeira vez aqui que Deus troca o nome de Jacó para Israel. E nessa troca de nome, ele praticamente tira o direito de primogenitura de Esaú e coloca para Jacó. Futuramente, Deus vai aparecer para ele mais uma vez e vai relembrar a ele que o nome dele não é Jacó, e sim Israel. E nesse segundo contexto, é muito importante você prestar atenção. Então, de Gênesis 32, nós vamos para Gênesis 35. E você sempre vai lembrar de Gênesis 32 e Gênesis 35, por causa que o próprio Deus faz conexões com palavras e frases na Escritura. Gênesis 35 diz o seguinte, vamos lá, Gênesis 35 a partir do verso 9. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairá de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão, a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, e elevando-se do lugar onde lhe falara. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar de onde lhe falara. No verso 14 diz, então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. E ao lugar onde Deus falara, chamou Jacó de Betel, casa de Deus. Vamos voltar agora. Esse é o texto. Agora olha as conexões. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou.
outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Qual é a primeira vez que Deus apareceu para Jacó? Eu sei que tem uma em Gênesis 28, a qual Deus apareceu em sonho, mas visivelmente, e abençoou. Já tinha sido uma em Gênesis 28, mas uma bem clara foi em Gênesis 32, e o abençoou. Em Gênesis 32 ele abençoou, apareceu para Jacó, abençoou e trocou o nome. E aqui, de novo, por causa dessa troca de nome, e como o texto diz, outra vez apareceu Deus e o abençoou, e lembrou ele que o nome dele não é mais Jacó, e sim Israel, então a Escritura está associando isso com o verso 32, com o capítulo 32. E disse, olha só, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não, primeiro ele disse, teu nome não é Jacó, e sim Israel. Lembra? Você lutou comigo e prevaleceu. Eu estou te relembrando, teu nome agora é Israel. E disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, reis procederão de ti, a terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Olha quantas coisas Deus falou aqui. 1. Deus Todo-Poderoso. Se pudesse marcar isso num papel, futuramente eu vou estar falando disso de novo, né? Mas eu marquei aqui no mapa para mim. 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa frase não é aleatória. 2. Efraim. Porque Deus falou, frutifica, é a palavra frá, que tem relação com Efraim. Está lembrando de alguma coisa? Uma nação, Israel. Uma multidão de nações, plenitude dos gentios. Reis da terra, porque fala, reis sairão de ti. Reis da terra. A terra que prometi a Abraão, dar-te-ei a ti e a tua descendência, ou seja, a terra, por promessa de herança, né? E a tua semente, que era Cristo. No futuro seria Cristo e a igreja. 7 coisas, Deus Todo-Poderoso, Efraim, uma nação, multidão de nações. 4. 5 agora, reis da terra. 6, a terra por herança. 7, a tua semente. Todo o evangelho está aqui. Deus está falando, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou cumprir tudo isso que eu vou te prometer. Você vai ser frutífero. Efraim, da onde viria a promessa, né, que os gentios entrariam pela casa de Israel para fazer parte do povo de Israel. Uma nação sairá de ti, ou seja, Jacó, você vai ser Israel. Você vai ser uma nação de 12 tribos. Só que no futuro eu vou dividir elas. Casa de Judá, casa de Israel. De ti sairá nações, através da casa de Israel e de Efraim. Reis procederão de ti. Esses são os reis que vão reinar sobre a terra. Nós, com o povo judeu. Para ser um novo homem no Senhor. Eu vou dar a terra para você por herança. Ou seja, esses reis vão reinar sobre a terra. Para você e para a tua descendência. Ou seja, para o meu Messias. E por causa dele, da tua semente, sim, eu estou parafraseando, por causa da tua semente, essas coisas vão ser cumpridas. Entendeu, irmãos? Então aqui, praticamente dei 3 coisas nesse texto. Eu coloquei aqui 7 palavras importantíssimas no texto, mas tem 3 coisas que Deus vai fazer. Mudar o nome de Jacó, associar o nome de Israel com os gentios e colocar eles por reis da terra. Porque quando Deus relembrou Jacó que o nome dele foi mudado para Israel, ele falou, uma nação sairá de ti e multidão de nações. Ou seja, tanto essa uma nação como multidão de nações será Israel. E de fato é, não é? E agora, qual é a associação com a primeira vez que Deus muda o nome? Porque Deus muda o nome de Jacó 2 vezes. Não é que ele muda 2 vezes, ele muda uma vez e a segunda ele relembra. Na primeira houve uma luta e na segunda não houve uma luta, mas Deus estende as promessas, ele acrescenta revelações. Então, na primeira vez, ele luta com o anjo e prevalece, e Deus faz isso para mostrar para Jacó. O Espírito Santo queria que nesse ponto, eu acredito que os apóstolos chegaram a esse nível, o Espírito Santo queria que nesse ponto a gente olhasse. Imagine Jacó. Jacó, Deus fez isso para Jacó meditar. Jacó teria que pensar, no ventre, eu conheço a história, eu perdi para Esaú. Esaú nasceu com direito de primogenitura. E agora eu estou lutando com Deus e prevaleci, e ele mudou o meu nome. E ele está me dando todas essas bênçãos que era para ser para Esaú. Mas Esaú é um profano, ele não se importa com isso. Jacó teria que pensar isso, é a vida dele. E Deus queria que o povo no futuro, lendo aqui,
antes de chegar em Oséias, pensasse nisso, porque Deus está comparando uma luta. Na primeira luta, ele recebeu o nome de Jacó, perdeu, nasceu agarrado no calcanhar, parece ali uma aparência de enganador, mas na segunda luta foi justa, porque Deus permitiu que ele vencesse e abençoou, trocou o nome dele, associou com gentios, disse que ia sair uma nação dali, uma multidão de nações, de gentios iria sair dele iria sair reis da terra e a terra iria ser dele e da descendência dele. O Espírito Santo esperava isso de nós nesse ponto, mas se escapasse, ele ainda fez isso em Oséias. Agora vamos lá em Oséias 12. Oséias 12, verso 1. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria. Isso seria a casa de Israel rebelde, os gentios que iriam fazer aliança com o reino do norte, com o reino da besta. E o azeite, ao invés de levar para 7 lâmpadas para alimentar a igreja, não, leva para o Egito. Ou seja, a Síria e Egito. E aqui é o povo de Deus apóstata, né? O povo de Deus que vai apostatar. No verso 2 diz, o Senhor também tem contenda com Judá. Claro, olha só Jerusalém como é que está. Tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, porque tanto a casa de Israel como a casa de Judá fazem parte de Jacó. E aí no verso 3, irmãos, Deus vai recapitular a história para nos ampliar a revelação. No ventre, Jacó pegou no calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Deus está falando isso para Israel. Deus está falando isso para nós, dizendo, olha a história que eu fiz, para que vocês entendessem os meus planos, entendessem a salvação de judeus e de gentios na prática, e entendessem a minha palavra. Deus, ele fala assim para nós. Deus era para ser Deus de Abraão, de Ismael e de Esaú. Mas hoje ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tudo isso por amor de nós. Jacó perdeu uma luta quando estava no ventre, recebeu o nome de Jacó. Aquele que ganhou no ventre no futuro se tornou rebelde, aborreceu o seu pai e a sua mãe. Pode ver em Gênesis 28 que Esaú aborrecia seu pai e sua mãe. E isso não foi bom aos olhos do Senhor. Aliás, quem honrar o seu pai e a sua mãe recebe a terra por herança, como Deus prometeu nos 10 mandamentos. Tem muita revelação sobre essa questão de honrar pai e mãe. Não está falando só do pai e da mãe literal, mas também temos que honrar pai e mãe literal. E Esaú, além de desonrar seu pai e sua mãe, ele vendeu o direito de primogenitura. Então, Deus prevendo tudo isso, ele formou essa luta para que essas coisas ficassem assim. E no futuro, quando Jacó era homem, Deus via que Jacó desejava as coisas de Deus. Os ouvidos de Jacó eram mais atentos às promessas de Abraão, que Deus prometeu para Abraão e que Jacó falava para ele. Então ele quis, e Deus apareceu para ele, se colocou como uma figura humana, limitou o seu poder e perdeu na luta. Colocou o peso da promessa em Jacó, deixou ele manco, não podia deixar ele aleijado, né? Não podia deixar tocar nas 2 pernas, senão ele não iria andar. E Jacó carregou o peso dessa promessa a vida toda. Mas Jacó tinha consigo: Deus agora me deu uma luta, eu venci. Nações vão proceder de mim. Deus prometeu para o meu pai Abraão que uma nação sairia dele e uma multidão de nações sairia dele. Ele seria pai das nações. E agora isso foi passado para mim. Era para ser do meu irmão, mas agora é meu. E eu vou abençoar as famílias da terra. E Jacó guardou isso consigo no coração, e por isso que em Gênesis 48, ele usou essas mesmas palavras na hora que inverteu a mão para abençoar Efraim no lugar de Manassés. Ele falou: o Deus Todo-Poderoso me apareceu e me abençoou. A mesma expressão que Deus usa com ele em Gênesis 35. E Efraim se chamava frutífero, nome que José, inspirado pelo Espírito Santo, colocou no seu filho. Jacó viu
associou, somou os pontos e viu que por aquele menino iria se cumprir a promessa de que Jacó, através de Jacó, de Israel, iria sair multidão de nações e reis iriam proceder dele, iriam reinar sobre a terra. Entendeu, irmãos? Olha só como Deus é poderoso, como Deus é grande e como Ele trabalha nas Escrituras. Eu espero que vocês todos tenham entendido. Deixa nos comentários para eu ler. As dúvidas que ficarem, deixa nos comentários, eu vou tentar responder elas não pelos comentários, mas através de vídeo. E esse estudo aqui, ele tem segmento. Tem uma outra parte dele, ele tem associação com as duas casas de Israel. Caso você não conheceu as duas casas de Israel e continua assistindo até aqui, porque algo te chamou a atenção, eu vou deixar o link das duas casas de Israel na descrição. Vou continuar fazendo estudo das duas casas de Israel, mais caprichado, com mais acréscimos. E você que assistiu até o fim agora, eu agradeço. A bateria da câmera acabou, irmãos, e realmente agora não tem como continuar e eu não quero deixar para outro dia. Vou deixar os agradecimentos aqui através de áudio. Agradeço a todos os irmãos que estão assistindo o vídeo. O meu desejo é que todos aprendam e repassem essas coisas. Agradeço também os irmãos que fazem parte do grupo do WhatsApp. Sabe, tudo isso daqui que está acontecendo é por causa de vocês. Eu fiquei no Brasil, acabei ficando, estou aqui na minha casa. Tudo que eu tenho vem através de Deus, mas usou a vida de cada um de vocês. Grupo que foi criado voluntariamente, pela vontade do próprio Deus, mas voluntariamente pelos irmãos. Esses irmãos me ajudam financeiramente. Eu falo isso porque sempre deixo uma oportunidade para você que faz parte do canal e quer fazer parte do grupo e também me ajudar, para que eu continue fazendo os estudos aqui no Brasil. A oportunidade sempre vai estar aberta. Eu agradeço de todo o coração. Os irmãos que não podem vão ser abençoados do mesmo jeito, mas os irmãos que podem ajudar, isso é agradável a Deus. Em breve vou estar fazendo os estudos conforme eu prometi, com lousa, mapa mental, através do PowerPoint. Eu me estabilizei aqui em Curitiba agora e agora as coisas estão fluindo mais. Eu acredito que nessa semana já começo com os estudos com mapa mental, aí não vai dar somente para ficar ouvindo, vai ter que assistir. Essa semana eu já posso agendar live para sexta-feira que vem, se Deus quiser. Irmãos, eu moro em Curitiba. Se você mora em Curitiba e você quer fazer parte de reuniões aqui em casa ou na casa de outros irmãos, estudar aqui de frente comigo, isso é agradável a Deus e eu gosto disso e preciso disso, preciso estar com os irmãos. Se vocês morarem perto de onde eu moro, vocês estão convidados para o estudo. É bom estar em comunhão, na verdade é prazeroso para Deus. E aqui nós vamos poder estudar com lousa, com mapa mental. Vocês podem fazer pergunta diretamente aqui, nós vamos ter tempo de comunhão. E eu fico muito feliz dessa oportunidade, tudo isso está acontecendo, claro, pela vontade de Deus e pelo bom coração dos irmãos que me ajudam, tá bom? Com certeza a palavra de Deus vai avançar no que depender de mim e os irmãos me ajudarem. E o nome de Deus vai ser santificado, tá bom, irmãos? Deus abençoe todos vocês, em nome do nosso Senhor Yeshua, e até os próximos estudos.